Aleluias. Graça e paz, casa do avivamento. Amém. Eu sei que você está do lado de uma pessoa linda. Olha da pessoa que está do seu lado aí, vê que pessoa linda está do seu lado. E eu sei que você tem essa liberdade de agora dar um abração nela, dar um abração e profetizar sobre a vida dela. Convida ela agora. Vamos conhecer um pouco mais de Jesus? Convida. Vamos conhecer um pouquinho mais de Jesus? Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Oh, glória. É isso aí. Na medida em que vocês forem, né? Pode se assentar. Deus tem algo para nossas vidas nesta noite, amém? Deus tem algo para a sua vida nesta noite. Quando Ele tocou o teu coração para que você pudesse se deslocar da sua casa nesse itinerário até aqui, porque algo Ele tinha muito específico e especial para fazer na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós, amém? Mas se você precisa se abrir para isso, deixa que o Espírito Santo faça o que é preciso, amém? Amém? Deus, aqui estou, falho, pecador, totalmente dependente de Ti, Senhor. Tu és a mensagem. Eu sou simplesmente o porta-voz. Sim, Deus. Sim, Pai. Que flua aquilo ao qual o Senhor tem continuamente falado comigo. Me capacita agora para que eu possa falar um pouco, ou aquilo que o Senhor quer que eu fale. Eu estou em Tuas mãos. Eu estou em Tuas mãos agora. Sim, Pai. Sim, Senhor. Aleluias. Quem esteve aqui domingo passado, nós começamos a falar sobre um tema: quero conhecer Jesus. Nós falamos a definição, né? Eu vou só repetir rapidamente o que é conhecer. Conhecer é ter o primeiro contato, é ter informação ou experiência com pessoa ou coisa. Conhecer é ser apresentado a alguém. Conhecer é saber. E aí nós lemos o texto base, né? Que aí nós vamos estar continuando hoje, que é Filipenses, capítulo 3, versículo 10. Filipenses. Aleluias. Que diz: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. E aí, a semana passada nós falamos que quando Paulo escreve essa missiva, essa epístola, essa carta à igreja de Filipe, ele, no capítulo 3, ele traz primeiramente uma biografia dele, e a partir do versículo 10, depois vocês leem em casa, capítulo 3, versículo 1 até o 10, e no 10 ele diz assim: eu quero conhecer a Cristo, e nos deu quatro situações específicas para nós conhecermos a Cristo. A primeira nós falamos na semana passada, que é o poder da sua ressurreição. Nesta noite nós vamos falar do segundo tópico, que é a participação em seus sofrimentos. E com certeza o terceiro e o quarto tópico devem ficar para os outros cultos, né? Porque, olha, queridos, na medida em que vou mergulhando nessa busca de conhecer a Cristo, principalmente nesses 4 tópicos que o Senhor me falou com o meu coração, como sabe, amados, como vai fluindo, vai emergindo passagem que eu quero compartilhar um pouco com vocês. Amém, queridos? Então, o primeiro que nós falamos, quem teve aqui, né? Nós falamos sobre o poder da ressurreição. Quem não teve, quiser, pode assistir, né, o culto novamente, que está lá no YouTube, ou também você pode ler na Bíblia. Nós baseamos exatamente no capítulo 15, nós falamos sobre o poder da ressurreição no capítulo 15. E nesta noite nós vamos falar sobre a participação em seus sofrimentos.
Você sabe? Você sabe? Você sabe? Você sabe? Todos nós sabemos o que realmente Cristo sofreu por cada um de nós? Nós vamos nas Escrituras. Nós vamos ver primeiro o que foi profetizado sobre este momento de sofrimento de Cristo. E depois nós vamos vivenciar os momentos que Jesus passou. E depois, como eu prometi para vocês, eu trouxe aqui o livro, do pastor José Rodrigues, que ele é um cardiologista, onde ele escreveu esse livro, A Morte Clínica de Jesus. E nós vamos ler alguns tópicos. Nós vamos ver o laudo clínico sobre a morte de Jesus. Mas vamos lá, vamos primeiro na palavra. Em Isaías, no capítulo 52, versículos 13 a 15 fala sobre o sofrimento e a glória do servo do Senhor. É muito interessante que Isaías ele está classificado, entre os profetas maiores, não é pelo tamanho dele, amém? Só para a gente entender, é uma classificação na Bíblia entre profetas maiores, profetas menores, e o Isaías ele está enquadrado nessa área, Quiserem saber um pouco mais, venham aí na terça-feira, aí já vou passar a bola para a irmã Adriana, que ela perguntam para ela, por que o pastor falou lá que tem essa classificação de profetas maiores, profetas menores, beleza? Aí você se vira. Não, a gente pode falar também, mas não vem, mas é interessante a pessoa saber, o Pentateuco, e vamos lá, A Bíblia ela é dividida em várias etapas, E nós precisamos entender esses marcos, porque em cada parte tem uma mensagem implícita nela. E Isaías 52, versículo 13 em diante, diz assim, vejam o meu servo, agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim, como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem, não parecia um ser humano. Olha que interessante, o livro de Isaías, como está falando, é um livro, Isaías ele vem 700 anos antes de Jesus Cristo. E Isaías é um livro messiânico, é um livro que aponta mais para a vinda e a forma que Jesus veio. Nós falamos isso a semana passada, O início do ministério de Jesus é pautado em Isaías capítulo 61. Ali é o ponto do início do ministério de Jesus. Depois vocês venham lá, tá bom? Isaías 51. Jesus entra na sinagoga, no templo, abre o livro, e lê Isaías 61. Então, olha que interessante. Quando diz assim, sua aparência tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como um homem, não parecia ser um ser humano. Então, você vê, ele se tornou irreconhecível, Não era a sua aparência. É muito interessante nós atentarmos a isso, porque segundo os estudiosos, Jesus, ele era de uma aparência muito bela. Obviamente que não é esse padrão europeu que deram para Jesus, Loiro, de olhos azuis, de tez branca, seria impossível, para quem esteve em Israel, para quem conhece, aquela região, é impossível uma pessoa resistir, pela temperatura, pela característica, amém? Geográfica daquele lugar, amém? Então, aquele Jesus, ele é muito lindo do jeito que pintam, mas não é a realidade, porque Jesus era um judeu. Quem já viu algum judeu? Já viu? É mais ou menos nessa linha. Bonitinho, tudo bonitinho, Os filhos de Deus, todos nós somos lindos, amém? Amém? Então vamos lá, então é bom, então Jesus Cristo ele tinha uma bela aparência. Vamos lá para o 15. De igual modo,
Ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele. Pois aquilo que não lhes foi dito, verão, e o que não ouviram, compreenderão. E aí Isaías capítulo 53, do versículo 1 ao 12, nos fala sobre realmente, né, o sofrimento, o propósito e a postura de Jesus Cristo. Diz assim, ó: quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus afligido, atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Vocês notaram aí, querido, no versículo 4 e 5, ele diz assim: ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si ele levou as nossas doenças. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Compreende isso? Ele foi esmagado por causa de nossas iniquidades. Você sabe o que é iniquidade? Pecados. Foi por isso que Cristo sofreu, por mim e por você. Se você quer conhecer mais a Cristo, meu irmão, você tem que conhecer o sofrimento que ele passou e o porquê que ele passou. Nós vamos ver aqui, e nós vamos ver ao longo da Bíblia, principalmente a partir do Novo Testamento, que, né, onde Jesus emerge, nasce, cresce e começa o seu ministério. Nós vamos ver o que ocorre com todos aqueles que seguiam a Cristo, o preço que pagavam, ou melhor, o preço que ainda muitos pagam nos dias de hoje, por causa do nome de Jesus Cristo. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca como um cordeiro. Foi levado para um matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores ficou calada, ele não abriu a sua boca. Deixa aí. Em João capítulo 1, versículo 20, no Evangelho de João capítulo 1, versículo 29 diz: no dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Compreende isso, irmãos? E onde é que foi tirado isso? Onde que isso aconteceu? O símbolo está aqui atrás de nós, é a cruz. Foi aonde Jesus simplesmente passou, e nós vamos ver por algumas horas, ele passou por ali, por causa de mim, meu, por causa de você. Em Filipenses capítulo 2, versículo 8 diz:
e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Foi na cruz, meu irmão. Foi na cruz, minha irmã. Nunca se esqueça. Para nós cristãos, a cruz está vazia, porque nós cremos, no primeiro pilar. Quando Paulo fala que eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição. O nosso Senhor só passou pela cruz, foi sepultado, mas ao terceiro dia, oh glória a Deus, aleluia, Ele ressuscitou. Amém, irmãos? Ressuscitou. E aí o último versículo diz assim: e pois Ele foi levado, depois Ele levou o pecado dos muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isso aí lá em Isaías capítulo 53, último versículo 12. Em Salmo capítulo 22, vamos lá para o Salmo. Em Salmo capítulo 22, versículo 16 ao 18 diz: cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sorte pelas minhas vestes. Onde se cumpriu isso, irmãos? No Evangelho de João, no capítulo 19, no versículo 23 e 24. Evangelho de João, capítulo 23, versículo 24. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Sabe, meus irmãos, minhas irmãs, algo que nós precisamos atentar. Jesus falou sobre isso, que Ele não veio para abolir as leis, mas Ele veio para cumpri-las. E nós vamos ver que Jesus, desde o momento que Ele nasce até a sua morte, a sua ressurreição, Ele vem cumprindo tudo o que estava nas Escrituras. Vocês entendem isso, irmãos? Tudo. Eu li onde que estava o Salmo que falava sobre esse caso da divisão da roupa e o cumprimento disso. Amém, queridos? E se você quiser saber um pouco mais, eu falei isso semana passada, nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, relatam os sofrimentos de Jesus Cristo. Nós vamos ver que após a ceia, a traição de Jesus, como é que foi? A traição de Judas, quando Jesus estava lá no Monte de Getsemane, que a palavra nos diz que Judas conhecia porque era costume. E no momento em que Judas vendeu Jesus por 30 moedas, olha que interessante, irmão, isso me chama muita atenção. Ele falou assim: olha, eu preciso dar um sinal para que vocês saibam quem é Jesus. Isso nos traz algo, está vindo algo muito interessante, Diácono Carlos? Não é? Por que precisava de um sinal? Porque Jesus, Ele era parecido com a multidão. Ele não era mais do que ninguém. Compreende isso? Era necessário identificá-lo. Mesmo na sua posição de Deus, Ele nunca deixou de ser servo. E quando Judas Iscariote chega, dá amigos, para que tu vens? Essa é a pergunta. Depois vocês vão ir lá no Evangelho de João. E ele dá um beijo
para identificar Jesus. Mas vamos continuar aqui, né? Aí é levado para o julgamento. Primeiro há um julgamento lá pelo Sinédrio, pelos religiosos. Depois ele vai para Pôncio Pilatos, né? Depois ele, após o julgamento, né, ele leva a sua cruz. Bom, da forma que ele estava tão deplorável, daqui a pouquinho nós vamos ver a descrição do momento, desde quando Jesus foi preso até o momento que ele foi crucificado, aí a hora que ele morreu. O sofrimento nesse interregno de tempo, nesse intervalo de tempo, após a prisão dele, exausto, caiu. Foi preciso pegar Simão Cirineu para que pudesse continuar ajudando a carregar a sua própria cruz. Chegando lá, ele foi crucificado, foi sepultado. Mas glória a Deus, aleluia, irmãos. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Sabe, eu creio que vocês um dia terão esse privilégio, essa honra. Eu tive o privilégio de estar lá no túmulo de Jesus. Um túmulo vazio, com uma presença muito forte dele. Ao ponto de, não só eu, mas várias pessoas que estavam comigo naquele momento, não consegui ficar em pé. Sabe? Porque aquele era só o lugar que ele passou também. Ele estava ali, como ele está aqui, nesta noite conosco. Amém? Nós vamos ver primeiro em Mateus, capítulo 26, versículos 47 a 68. Nós vamos ver a sua prisão e o início do seu martírio, o início do seu sofrimento. Diz assim: enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo, é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que o traz? Você consegue, queridos? Você consegue fazer isso porque você sabe que é uma pessoa que está te traindo mesmo? Você sabe que é aquela pessoa que está falando muito mal de você, está atrapalhando o teu caminho, tem feito tantas coisas para você. Você consegue dizer para ele assim: amigo? Se nós reportarmos alguns momentos antes, na ceia, onde Jesus declara e afirma e mostra perante todos quem é que ia traí-lo, falando: um de vós nesta noite vai me trair. E nós vemos a reação dos seus discípulos. Eu falei sobre isso. Qual foi a reação dos seus discípulos? É fulano, é ciclano, é beltrano? Não, por acaso sou eu? Sou eu. Entende? Nós precisamos conhecer a Cristo e ver essa atitude dele. Mesmo ele declarou quem ia, ele sabia quem ia realmente traí-lo. Nesse momento aí ele ainda fala: amigo. Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos?
Como então se cumpririam as escrituras, mais uma vez, como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Naquela hora, Jesus disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam? Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. E a Bíblia nos mostra com exceção 2, né? E aí nós precisamos entender este momento. João era de uma família muito rica, né? E conhecia, nós vemos no livro do relato do Evangelho de João, um relato muito intimista, né? De todos os momentos em que Jesus passou junto com Pôncio Pilato, porque uma das cláusulas, se assim pode-se dizer, né? Que permitia a um acusado ter uma testemunha, um amigo ao seu lado, para que pudesse estar do lado dele. E João foi essa pessoa que esteve todo o tempo do lado de Jesus. E Pedro, né? Pedro, que também precisava se cumprir na vida dele aquilo que se cumpriu. Mas vamos lá, né? Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. E Pedro o seguiu de longe. Aí, vamos para frente. Vamos falar de Pedro não, vamos mais para frente. Vamos no 67, põe para mim o 67 aí. Não sei se eu vou conseguir falar. Muito forte, gente. Porque eu vou ter que falar está aqui Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, essa mesma situação, e isso eu chorei muito em casa. É um momento, gente, que nós precisamos, para conhecer Cristo, nós precisamos entender isso, sabe? Pôncio Pilatos, não só uma vez, mas 3 vezes, declarou que ele era inocente. Compreende, irmãos? Era preciso que se cumprisse as escrituras. Era preciso que nós fôssemos resgatados, redimidos novamente, irmãos. Então sempre tem alguns que lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros. Outros lhe davam tapas e diziam: profetize-nos, Cristo. Quem foi que bateu em você? Ou seja, ainda irônicos, zombavam de Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 27, do versículo 26 ao 31, Mateus 27, versículo 26. Então, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Daqui a pouquinho eu vou ler essa parte dos açoites, viu? Para que vocês entendam. Quem assistiu o filme do Mel Gibson? Quem assistiu? A Paixão de Cristo?
Então, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa. Não. Vamos para Marcos, Marcos capítulo 14, versículo 65. Então alguns começaram a cuspir, é a mesma passagem, meus irmãos. Então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e dando-lhe murros, diziam: profetize. E os guardas o levaram, dando-lhe tapas. Aí sim, agora Marcos 15. Aí nós vamos ler agora essa passagem, 16 a 20. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Nós vamos ler depois aqui que era costume de ser humilhado, sabe, realmente diante de todo mundo. Vestiram-no com um manto de púrpura. Depois fizeram uma coroa de espinho e a colocaram nele. E começaram a saudá-lo: salve, rei dos judeus. Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Que sarcasmo! Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe um manto de púrpura e vestiram-lhe as suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Vamos lá agora em Lucas capítulo 22, versículos 63 e 65. A mesma passagem. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Cobriam seus olhos e perguntavam: profetize, quem foi que bateu em você? E lhe dirigiam muitas outras palavras de insulto. E em Lucas capítulo 23, no versículo 35, diz: o povo ficou observando, e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. E finalmente nós vamos ver no Evangelho de João, no capítulo 19, do versículo 1 ao 3. Oh Senhor. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e a puseram na cabeça dele e a vestiram-na com uma capa de púrpura. E chegando-se a ele diziam: salve, rei dos judeus. E batiam-lhe no rosto. Então nós vemos que o início, além da opressão emocional, nós vemos uma agressão física, que Jesus sempre, ele começou o quê? Apanhando. De toda forma possível, imaginável, irmãos. Eu não quero mexer com a sua emoção, não, irmãos. Mas eu quero mexer com o seu espírito. Para que você se lembre, em cada momento da sua vida, no seu agir, no seu pensar, no seu falar, que venha à tona, venha à baila, a sua mente, o que Cristo passou por você. Oh, sim, Senhor. Em João capítulo 19, versículo 31 ao 37. Era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado, especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado,
Os judeus pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe o que está dizendo a verdade, e dela testemunha, para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprissem as Escrituras: nenhum dos seus ossos será quebrado. E finalmente, e como diz a Escritura, noutro lugar, olharão para aquele que transpassaram. Vocês estão acompanhando o relato, irmãos? Será que eu estou conseguindo passar para vocês? Que tudo que Jesus passou não foi aleatório. Já estava escrito, já estava determinado. Era necessário que ele passasse por isso. Aí nós entendemos a sua oração lá no Getsemane, onde após a ceia ele vai junto com os seus 3 discípulos. Aliás, sobe com os seus 11, né? Com os seus 10 só, porque 11, eram 12, 11. Judas já tinha saído para traí-lo, com os 11. E dos 11 ele pega 3, Pedro, João e Tiago, mais próximo dele, e diz para eles: vocês ficam aqui que eu vou sair a orar. E sai para orar e deixa eles ali. Passando uma hora ele volta e encontra os 3 dormindo. E na sua oração ele diz: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. Você já fez essa oração, irmãos? Essa é a minha oração diária. Essa tem sido a minha oração. Porque quando eu começar a fazer a minha vontade, não vai dar certo. Mas quando eu continuar fazendo a vontade de Deus para a minha vida, eu não tenho que dar errado, irmãos. Não tenho que dar errado. Vamos lá agora. Na página 47, vou trazer um relato, tá bom, irmãos? Não vou pegar a introdução, vou pegar a parte só da prisão. Alguém depois quiser, né? Não estou fazendo merchan não, mas se você quiser ler, eu te empresto. Tá bom? Um livro, eu já perdi a conta quantas vezes eu já li. E é interessante, ó, Inaira, olha que interessante. Aqui, ó. Eu estava vendo, tem uma dedicatória aqui para mim, dizendo assim, ó: primícia. Este livro tem uma história. Ufa, e que história. Sabe que data é essa? 30 de março de 2006. Quando nós fomos acordados na madrugada e saímos literalmente como loucos, né, Jonathan? Nunca vi aquele Fiat, ele não andava, ele voava 160, 170, até nós chegarmos em Catanduva. Até eu chegar na UTI e ver minha sobrinha Tainá ali, a irmã, né, tinha sofrido um acidente e desenganada pelos médicos. Mas na primeira visita que nós fizemos, eu, seus papais, Ribamar e Eliane,
Nós estávamos vindo da casa da minha irmã de São José de Rio Preto para Catanduva, fica em torno dos 30 quilômetros. Gente, uma coisa que literalmente nós passamos debaixo de um arco-íris. Debaixo de um arco-íris. E ali eu fiz um propósito. Eu fiz um propósito com o Senhor. E eu queria um sinal. Era ver aqueles 2 lindos olhos azuis olhando para mim. E quando eu entrei na UTI, eu coloquei a mão nela, ela abriu os olhos. E a partir dali a sua melhora foi gradativamente, até ser desincubada, até nós trazermos ela de volta, né, para nossa casa. Foram dias intensos. E esse rapaz, ele ficou em casa literalmente trancado. Nós demos a chave de casa para ele e falou: olha, fica aí. Ele tinha vindo de Goiás para cá, né, para a gente fazer esse livro. A gente ajudou na parte de revisão, enfim, né? É quando eu li isso aqui, veio essa lembrança. Um momento para a nossa família marcante. Mas vamos voltar aqui a Jesus. A prisão. Olha que interessante, marquem isso, irmãos. Jesus foi preso por volta da meia-noite. Uma escolta com aproximadamente 32 soldados foi enviada ao horto. Uma multidão de civis religiosos e religiosos acompanhava a guarda por volta de umas 500 pessoas. Então Jesus ele foi preso por volta de meia-noite. Então tudo começa com Jesus. Marquem bem isso, tá? Que depois eu vou falar a hora que Jesus morreu, tá? Ele foi preso por volta de meia-noite. Deixa eu ver a próxima aqui. Vamos lá, né? Vou pular uma boa parte aqui, que aí já vou para os açoites. Os raios do dia iam surgindo timidamente. Ainda fazia frio quando por volta das 6 da manhã. Então ele foi preso à meia-noite. Nós lemos a palavra, diz que ele foi levado para a casa de Caifás, o sumo sacerdote, tá? Então por volta das 6 da manhã, Jesus foi conduzido a Pilatos, atual governador da Judéia, representante legal do Império Romano. Pilatos, sim, tinha o poder incontestável de condená-lo à morte. Por um capricho religioso, os sacerdotes e anciões não entraram na fortaleza de Pilatos, permaneceram na entrada. Por quê, queridos? Aí o Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 28, João fala sobre isso, né? Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Olha que interessante. Religiosos. Mas vamos lá. Vamos pular mais uma parte aqui, ó. Eu quero ler. Os soldados conduziram Jesus para receber a pena de açoite. Em tempos mais remotos, este flagelo deveria ser aplicado no mesmo local onde o condenado deveria morrer. Mas, mais tarde, passou a ser aplicado ali mesmo no tribunal, imediatamente após a condenação oficial. Sob o improviso da circunstância e com base na acusação do condenado, os soldados montavam peças teatrais ao sabor do mais demoníaco sadismo, arruaça, vexame e sangue, muito sangue. O pátio estava lotado de curiosos. Alguns soldados entraram na praça. Jesus vinha acorrentado no meio. Seu rosto estava muito abatido, pálido. Até aquele momento mantinha-se apenas das poucas calorias que ingerira na noite anterior da ceia. É de interesse lembrar que até aquela ocasião, Jesus já estava bastante machucado e debilitado. Perdeu sangue no Getsêmani e foi espancado desde a prisão até o sinédrio,
onde novamente sofreu terrivelmente por parte dos líderes religiosos e dos soldados do Sinédrio. Nós acabamos de ler isso, em Mateus capítulo 26, 67. Ao ser apresentado a Pilatos, Jesus, no mínimo, já deveria estar com os lábios partidos e pelo menos um dos supercílios abertos e inchados. Portanto, os golpes do flagelo recairiam sobre um corpo já cheio de dores e cansaço. O rompimento dos vasos capilares no Getsemane deixou os tecidos do Senhor extremamente sensíveis. Sob cuidados clínicos, Jesus teria ficado uma semana inteira sob observação médica, até que se recuperasse das lesões sofridas. Mas, ao contrário disso, ele teve seu corpo inteiramente esfolado naquela manhã. Alguns soldados o conduziram para o meio do pátio. Um soldado se aproximou e arrancou-lhe grosseiramente as vestes. O condenado deveria estar nu. E o fresco ar da manhã deve ter-lhe causado subsequentes calafrios por todo o corpo. Não se pode afirmar seguramente que sua nudez era parcial ou total. Talvez usassem os que os romanos chamavam de subligaculum, uma espécie de faixa de tecido em volta dos rins. O pátio do pretório era um pátio grande a céu aberto. No centro recebia destaque uma solitária e robusta coluna de pedra, destinada à flagelação dos infratores e condenados. Nem todos tinham acesso ao pátio onde ocorreria a flagelação, mas, de um jeito ou de outro, o flagelo do Senhor deve ter atraído um considerado número de pessoas. Os líderes religiosos dos judeus, como já mencionamos, não entraram no pretório, o que significa que não presenciaram a flagelação do Senhor. Aí vem falando sobre João. Jesus era mantido amarrado no poste, aguardando que o centurião autorizasse a aplicação da pena. Aquele castigo era supervisionado por um centurião e aplicado por 2 soldados especialistas. O soldado romano era muito forte fisicamente, tinha uma cultura física muito avançada. Para aquele castigo, preste atenção agora, irmãos, havia chicotes especiais. Os romanos os chamavam de flagrum. Consistia em um chicote de cabo curto, mas com um látego comprido e grosso. As extremidades eram acabadas com pequenas bolas de chumbo e astrágalos de carneiro. O astrágalo é um osso que fica no final da perna, entre o osso calcâneo e a tíbia. Desempenha um importante papel no sustento do peso do corpo. O astrágalo do carneiro é o osso mais duro que existe e é formado por uma superfície irregular, repleta de pequenas pontas. É possível que cada um dos soldados usasse pelo menos um desses modelos de chicote, tendo nas extremidades esferas de chumbo, e o outro, astrágalo de carneiro. Então, o prisioneiro atado, o centurião dava uma ordem e as chicotadas eram aplicadas. Aquilo era feito em um ritmo diabólico. Logo, essas chicotadas alcançariam todas as costas do Senhor. O centurião gesticulou com um dos braços e abriu a contagem. Unus. A ordem foi dada e o primeiro golpe foi desferido. Um som seco e profundo espalhou-se pelo pátio. O Senhor sentiu uma navalhada aguda. A dor insuportável das bolas de chumbo e também dos astrágalos perfuraram a carne. A frequência cardíaca do Senhor deve ter aumentado drasticamente enquanto aguardava as chibatadas. E com os primeiros açoites, deve ter acelerado de forma muito acentuada.
As contusões causadas por esses golpes eram muito sérias e profundas. A comparação encontrada nos Salmos é agonizante. Ao olhar para as costas dilaceradas do Senhor, a primeira coisa que vem à mente do salmista são aqueles sulcos que se faz na terra para o plantio. Aí o Salmo 129:3 diz: sobre o seu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Os grossos látegos rasgavam a parte mais superficial da pele, enquanto as pequenas esferas ou astrágalo penetravam a pele e eles puxavam aquilo com uma habilidade especializada para rasgar o corpo do Senhor. Eram 40 chibatadas. 40 chibatadas, no mínimo. Não havia ninguém que estivesse de pé no final daquela execução. E a contagem prosseguia. Pouco a pouco o Senhor foi se dobrando perante a violenta chuva de açoites. O silêncio foi tomando o pátio. Os soldados riam. Quando os látegos atingiam os ombros, os astrágalos perfuraram a região muscular do pescoço e a parte do peito. Agora, o Senhor estava completamente de joelhos. Um golpe infame o fez soltar um gemido sufocado. Na mesma sequência, um dos golpes deixou que as esferas dos astrágalos ficassem enterradas em sua carne, o que exigiu do carrasco um puxão inesperado, expelindo alguns pequenos pedaços de carne pelo ar. Neste momento, Jesus soltou um grito de dor. Com isso, alguns passaram a deixar o local, outros desviavam o olhar. Como alguém podia assistir aquela carnificina? E a contagem prosseguia. Em um dado momento, o Senhor desabou. Foi escorregando no próprio sangue até ficar estirado no pátio frio. A dor era insuportável. Era exatamente nesta altura da flagelação que muitos condenados perdiam os sentidos. Suas mãos continuavam atadas ao poste. Isso quer dizer que seu corpo ficou quase que suspenso. A posição era terrivelmente incômoda. E as próximas chicotadas provocariam dores atrozes, pelo fato do corpo não estar firmado em nada, apenas pendurado em um tronco. Nessa posição, as pernas do Senhor chamaram a atenção dos verdugos, especialmente as faces posteriores das coxas, pois até ali não havia sofrido muitos golpes em virtude da posição dos joelhos. Então, as próximas chicotadas foram ligeiras, agressivas e focadas nas coxas e nádegas. Nessa sequência, os músculos glúteos foram facilmente rasgados, e muito provavelmente que seus genitais também foram duramente atingidos, causando dores incríveis. Era comum os condenados urinarem de dor devido a esses açoites na região pélvica. E a contagem seguia impiedosamente. Os soldados, cada vez mais exaustos, ofegavam sob considerado suor. Naquela posição, o corpo do Senhor se debatia sobre a poça de sangue em busca de uma posição menos agonizante. Mas ele havia perdido as forças sobre o corpo e ali permaneceu, estirado, indefeso, entregue àquela sequência brutal de golpes sobre as coxas e nádegas. Seu corpo ficou possuído de repentino tremor, um tremor involuntário que se destacava nas mãos, dedos e pés. Não podemos passar rapidamente por esse episódio dos açoites. As contusões causadas pela violência desses golpes eram sérias demais. No final da aplicação, havia casos em que os rins dos condenados ficavam expostos,
O ritmo das chibatadas despertava nos 2 soldados responsáveis pelos açoites uma cólera desenfreada. Havia casos em que, sobre a ordem do centurião, esses legionários tinham de ser agarrados por outros soldados a fim de não matarem o condenado com a fúria dos golpes. A presença de um centurião nesses castigos era exatamente para garantir que o condenado não fosse morto sobre esses açoites. A lei dizia que os açoites não deveriam matar, apenas fustigar. No entanto, este tipo de flagelação não fosse comandada por um centurião, certo condenado algum chegaria ao final da pena. Após a primeira metade dos açoites, muitas mulheres e mesmo os homens escondiam o rosto ou olhavam em outras direções. A região dorsal do Senhor entrara num estado de completa deformidade. Seu sangue esguichava por toda parte. Enquanto isso, o pavimento de mármore em torno do pilar central ia ganhando uma nova cor: vermelho sangue. No final, o corpo do Senhor era uma confusão de hematomas de diversas tonalidades e tamanhos. Havia também retalhos de carnes por toda a região lombar, além das horríveis marcas deixadas pelas correias dos látegos nos poucos lugares onde a carne não fora rasgada. Então veio a última chibatada. Os poucos que ainda permaneciam no local estavam perplexos. O Senhor estava prestes a perder o sentido, embora não tenha acontecido. Seu quadro clínico era muito delicado. Com base em a sua altura e peso, Jesus deveria ter uma média de 7,2 litros de sangue em seu corpo. Mas naquela altura, a perda de sangue atingia proporções de altíssimo risco, levando em consideração que já havia perdido bastante sangue antes de chegar na fortaleza de Pilatos. Naquele estágio, pequenas manchas de sangue já estavam espalhadas em seu baço, fígado, cérebro, pulmões e por toda a parte interna de seu corpo. Se fosse atendido em um competente hospital de hoje, qualquer médico já o teria encaminhado para a UTI. Seu estado era gravíssimo. Não vou nem continuar lendo, irmãos. Agora o detento deveria ser apresentado ao povo. Todo o corpo de Jesus estava dilacerado, especialmente a região lombar. Colocar qualquer tipo de tecido sobre aquele corpo seria perversidade demais. Mas um rei precisa de um manto real, caçoava um dos soldados com um manto de púrpura nas mãos. As gargalhadas sádicas dos demais militares confirmavam a atrocidade. Os soldados resolveram então prestar a Jesus toda a homenagem merecida por um rei. E assim o manto de púrpura recaiu sobre as feridas do Senhor, causando um misto de alívio e agonia. No primeiro momento, amenizou a hemorragia, causando uma leve sensação de alívio. Em seguida, causou-lhe agonia. O teatro não havia acabado. Não se pode pensar em um rei sem uma coroa, dizia outro soldado. Enquanto se aproximavam com uma ramagem de espinhos na mão, uma coroa estava sendo providenciada. Novamente as gargalhadas explodiram dentre eles. Um terceiro soldado arrumou um cetro com um pedaço de pau seco. A coroa estava pronta. Enquanto ria, o soldado sugava um dos dedos ligeiramente ferido pela ponta de um espinho. Os espinhos eram longos e pontiagudos. Pertenciam a um arbusto comum na região da Palestina. Logo, o rei seria coroado. Mas para não se machucar novamente, o autor da coroa tomou o cuidado de fazer a coroação com a ajuda do pau que representaria o cetro. Com isso, várias pauladas foram deferidas sobre o crânio do Senhor, até que a coroa de espinhos se encaixasse. O que se viu em seguida foi mais uma hemorragia lavar a face do Senhor, empapando sangue no bigode
e barba. O couro cabeludo era uma região bastante vascularizada, portanto, sangra com facilidade e sempre em abundância. A crucificação. Finalmente, depois da assinatura do documento de condenação e dos açoites, Jesus foi levado para o Calvário para ser crucificado. E nós vamos ver uma outra cena, onde aquele manto de púrpura é retirado. Nós lemos sobre isso. Vocês imaginam a dor? Já havia secado. Quando tiraram aquele manto de púrpura, as feridas foram todas abertas novamente. E foi colocada a sua própria roupa de novo. E aí naquele momento que Jesus sai para carregar a sua cruz, aí você imagina o estado que estava Jesus, que ele não suportou carregar a sua própria cruz. Foi após esse período de flagelação que ele passou. A morte por crucificação era a mais terrível que se conhecia. A suspensão do corpo causava violentas queimbras por todos os músculos, e não podendo contrair esses músculos causava dores atrozes. Não havia posição que promovesse o mínimo de conforto. Essa mesma suspensão provocava uma sede intensa no crucificado. No caso de Jesus, este fator era ainda mais grave e agonizante, pois com a grande perda de sangue que sofreu, sua sede tornou-se suplicante. A perda de sangue causa uma sede insuportável. Ao contemplarmos o quadro de Jesus na cruz, muitos acabam por colocar uma sede entre os pormenores de seu sofrimento. O que poucos sabem é que, analisando clinicamente sua sede, talvez tenha sido uma de suas maiores agonias na cruz. Em certo ponto, sua língua literalmente apegou-se ao céu da boca. Salmo 22:15 fala sobre isso. E a língua se me apegou ao céu da boca. Ele pediu água, deram-lhe uma mistura de base de vinagre. Ao meio-dia. Então vamos fazer aqui um retrospecto. Meia-noite, Jesus foi preso. 6 horas da manhã, foi levado a Pilatos. Passou por tudo isso. Vocês estão entendendo? Agora aqui, ó. Ao meio-dia, um véu de trevas vestiu toda a terra. Jesus sentiu um desconfortante vazio arder-lhe o peito. O Espírito Santo o havia deixado. Naquele instante o Pai havia virado as costas para ele. É como se dissesse: agora é com você, filho. Agora só depende de você. Você se lembra o que Jesus falou lá na cruz? Eli, Eli, sabachthani. Quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? Este é o momento de tudo isso que Jesus passou na cruz. Jesus morreu em abril. Em abril é frio em Israel. Essa época é marcada por fortes ventos cortantes. Além disso, não havia nenhum calor solar sobre a terra, pois um véu de trevas havia ocultado o grande astro. Estava muito frio. As pessoas correram atemorizadas diante da brusca mudança de temperatura. O frio tem a propriedade de baixar a pressão do corpo. A pressão de Jesus foi baixando. O vento forte trazia do deserto uma nuvem carregada de areia. Aquele vento munido de areia açoitava forte seu corpo nu e debilitado.
Isso deve ter durado umas 3 horas. A afeição do Senhor foi baixando, seu sangue não parava de escorrer, deixando o pé da cruz ilhado por uma massa de sangue, coagulado em diversas camadas. Seu ritmo cardíaco foi aumentando, até que ele disse: está consumado. Está terminado. Sabe qual é o lado clínico de Jesus? Preste atenção. O Senhor morreu por asfixia, acompanhada de anemia aguda e, consequentemente, falência cardiovascular. Jesus morreu por volta das 3 horas da tarde. Tem tanta coisa para falar, irmãos. Não consigo. Não consigo. Vou repetir, irmãos. A leitura desse livro, dessas passagens, não é para mexer com a sua emoção. É para mexer com o seu espiritual. Entende? Você quer conhecer Jesus? Nós entendemos no domingo passado sobre o poder da sua ressurreição. Esse domingo agora nós estamos entendendo os seus sofrimentos. Nada foi por causa dele. Tudo foi por causa de nós, irmãos. Tudo. Eu creio que o Espírito Santo vai falar com cada um de vocês. Eu creio. Não é que vai, já está falando. Sabe, irmãos, a decisão é com você. Eu tenho certeza absoluta, convicção absoluta. Se fosse feito um apelo agora para uma mudança de vida, muitas pessoas estavam propensas a fazer isso. Mas eu não vou me aproveitar do seu momento emocional. Não é isso, o evangelho não é isso. Não é isso. Porque eu tenho certeza que se você não ficou fragilizado com a leitura desses momentos, se não trouxe uma reflexão profunda em você, algo está errado. Algo está errado. É você, com você mesmo agora. E obviamente depois na sua casa, vai continuar a ecoar essa palavra, porque a palavra do Senhor ela não volta vazia. Ela vai de encontro ao propósito, o plano que ela tem. Amém? Deus, eu te peço, Senhor, eu fui até aqui, Espírito Santo. Eu te peço que o Senhor continue. Tu és o nosso conselheiro. Sim. Tu és o Espírito Santo. Nosso mestre, professor. O Senhor nos ensina e nos faz lembrar de todas as coisas. Toca cada vida que está aqui nesta noite, Senhor. Os que estão aqui, os que estão nos ouvindo também, os que irão nos ouvir no futuro, que possam sim, Senhor, tomar uma decisão definitiva para uma mudança real de vida. Sim, Senhor. Sim, Pai. A começar pela minha vida. Já não sou o mesmo há 15 dias atrás. Desde que a sua palavra saltou. Quando eu li lá em Filipenses, eu não conseguia entender. Como Paulo falar que eu quero conhecer a Cristo. Aquele que teve o privilégio, que teve a honra
de se encontrar contigo pessoalmente, de ser ensinado por ti pessoalmente, almejar te conhecer. E eu me perguntei, e o Senhor me respondeu: que assim seja no coração de cada vida aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Um momento tranquilo, né? Não negligenciando. Amém? Porque algumas pessoas perguntam: pastor, mas o senhor não ensina sobre dízimos e oferta? Sim, através da prática. Compreende? Porque dízimo é mandamento. Porque uma coisa é certa, irmãos: ou você dá para Deus, ou você dá para o diabo, para Mamon. Compreende? Você não dá o dízimo na casa do Senhor, você vai usar de outro jeito. Então por que eu trago o dízimo na casa do Senhor? Em gratidão. E por que eu trago? Porque eu tenho. Por que eu tenho? Porque Ele já me deu. Amém? Traga seu dízimo, traga sua oferta. Pastor, eu não tenho. Só para seu fôlego de vida. E pela fé, coloca no altar do Senhor. Aleluia. Estende as mãos para cá. Ô glória. Ó, levou a sério a prática, hein? Isso, ajuda papai, ajuda aqui papai. Aleluia. Isso, ela quer pôr. Isso, é. Aí, Lorena, Deus abençoe. Estende as mãos para cá. Senhor, nós louvamos e bendizemos o teu santo e glorioso nome. Gratidão, esta é a palavra. Gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Sim, Deus, vai de encontro a cada um. Multiplica, Senhor, segundo a tua medida. E a sua medida sempre vai ser sacudida, recalcada, generosa, transbordante. Sim, Deus. Sim, Senhor. Que assim seja na vida de cada um. Que assim seja assim aqui na tua casa. Com muito temor e muito tremor. Com diligência. Para administrar tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Vamos terminar juntos? Fica em pé. Excepcionalmente nessa segunda-feira nós não teremos a reunião de casais, né? O pastor, por isso que eu chamei aqui o pastor Edivando. Pastora Paulinha não está se sentindo bem. Por favor, coloque ela e a Esther em oração. Amém? É só uma gripe forte, né? Para a pessoa não ficarem desesperadas, não. É uma gripe, mas não precisamos cuidar de oração. Amém, queridos? Então ore. Terça-feira teremos o nosso estudo. Quarta-feira, oração. Irmão, venha, irmão. Irmão, senti sua falta sexta-feira aqui, irmãos. Nós ficamos aqui das 22 até a meia-noite. Quase 1h da manhã nós saímos daqui. Olha, eu não vou falar, não, o senhor não vai tomar esse tempo, mas vamos lá. Todo mês nós temos uma vigília. Quarta-feira, venha, das 20 horas orar conosco. Amém, irmãos? Amém? Quinta-feira o nosso culto Aviva Nosso Lar. Sexta-feira os jovens se reúnem. Sexta-feira os jovens se reúnem. Eita, glória a Deus. E no sábado nós teremos o culto da família. Às 20 horas, venha com a sua família ser edificados. E no domingo estaremos de volta, se assim o Senhor nos permitir. Amém, queridos? Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.